Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, naquele episódio em que Jesus Cristo ele encontra Nicodemos, quero frisar uma fala de Jesus, é nesse encontro que ele tem com Nicodemos, quando ele diz assim: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então temos um reino dos homens, que é a terra, e tem o reino de Deus. E o reino de Deus não é apenas um local. Podemos dizer também que se configura como os valores celestiais. E valores e conceitos celestiais que o homem natural não consegue entender. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E aqui Jesus repete o que ele já tinha dito a Nicodemos no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas aqui essa expressão, nascer de novo, que é traduzida em nossas Bíblias como nascer de novo, ela tem origem na palavra grega anoten. E essa é a palavra anoten, genete anoten, o gerado do alto, nascido do alto, from above, mostrando na concordância de Strong, tá? Anoten, que é o termo grego, nascer do alto. Portanto, quando Jesus se refere a nascer do alto, ele está falando a respeito de um determinado referencial. Ele está falando a respeito de uma clara referência entre aquilo que está embaixo e aquilo que está em cima. As pessoas aprendem na escola a respeito dessa bola giratória, essa religião cientificista que está maculando a palavra de Deus na cabeça de muitos cristãos, tá? E eu ouvi da boca de uma terrabolista esses dias e ela apenas confirmou o que eu sempre soube, de que nessa concepção globular não existe nem acima nem embaixo, porque os ímpios, eles querem deixar de lado toda a referência de algo superior a eles. Se não há em cima nem embaixo, então não há ponto de referência, então tudo realmente, do ponto de vista moral, também se torna relativo, depende do referencial, tudo se torna subjetivo. Mas Jesus está falando aqui claramente: se alguém não nascer do alto, que o poder para que a pessoa seja renovada, esse poder provém do alto, lá de cima. É o ponto de referência que o universo de Galileu e suas concepções erradas fizeram com que tudo caísse por terra, como nós já vimos aqui no canal em outro vídeo, quando comentamos esse livro, A Sabedoria da Antiga Cosmologia. E interessante é que Wolfgang Smith, ele é um físico e ele argumenta aqui com sólidos fundamentos que a transição da cosmologia tradicional para a contemporânea causou um atrofiamento ontológico de proporções incalculáveis. E ele diz: o que aprendemos por meio das percepções sensíveis é que a Terra sobre a qual caminhamos repousa no centro do universo e que o Sol, a Lua, os planetas e estrelas revolvem ao seu redor. Para sermos precisos, devemos notar que o ponto de vista geocêntrico não se recomenda apenas à compreensão de mentes ignárias e carentes de instrução, como nos tem sido dito. Essa cosmovisão é, na verdade, compatível com a compreensão dos sábios e dos santos. Então Jesus Cristo está falando aqui a respeito de uma hierarquia. Vocês entendem? Nesta cosmologia bíblica existe uma hierarquia. O homem limitado à terra. E Deus está no céu. Podemos ver aqui, neste texto, que João Batista, quando vai falar acerca de Jesus, ele diz: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Dos céus. Existe aqui um componente hierárquico dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto, percebam o que ele diz, aquele que vem do alto está acima de todos.
Não existe alto e baixo nessa concepção pagã, certo? O homem é a medida dele mesmo. Mas aqui não. O Evangelho diz: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Fala das coisas da terra, das coisas terrenas. É um homem limitado, uma mulher limitada. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Então vejam só que essa concepção descredencia o próprio Senhor Jesus. Um cristão acreditar nisso, gente, ele está desconsiderando as Escrituras, aquilo que está claramente escrito aqui. E nós batemos nessa tecla porque a cosmologia bíblica, ela é o fundamento de uma fé cristã divorciada dos ídolos atuais. Os ídolos ditos científicos. Esses são os mais perigosos. Porque sem saber, a pessoa está apequenando Deus. Ele está no caminho de um duplo pensar e sua mente está dividida. Porque aqui diz, aquele que vem dos céus está acima de todos. Jesus vem dos céus e está acima de todos. Há um ponto de referência, o cima e o embaixo, aquilo que está em cima, o que está embaixo, e há uma hierarquia natural decorrente da própria criação. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro por ter enviado do céu o seu Filho, e não de outra dimensão. Jesus Cristo não veio de outra dimensão, mas por incrível que pareça, há pessoas aí acreditantes nessa religião cientificista que afirmam até mesmo que o Senhor Jesus é um ser extraterrestre. Aí daí você vê a que ponto a pessoa pode chegar ao acreditar em sandices, em coisas que Deus não revelou nas Escrituras. Então eles criaram essa falsa ciência, e isso com uma roupagem de ciência, essa religião, né? Com uma roupagem científica, e é muito mais fácil essa ideia ingressar na mente de um cristão, porque ele está ali no meio educacional. Jesus Cristo disse para que Deus não tirasse aqueles que o seguem do mundo, mas que os protegessem do mal. E por incrível que possa parecer, muitos cristãos estão abrindo as suas mentes a esses ensinos. E mesmo agora que o mundo inteiro, muita gente, né, está acordando e muita gente está aí falando a respeito da verdade, muitos ainda se encontram refratários a ela e não conseguem fazer essa ligação de que esse entendimento da falsa religião, do cientificismo, leva a pessoa a apequenar o Senhor Jesus, que tudo criou. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Eles estão, então, chamando Deus de mentiroso. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho, crer no Filho, não é apenas crer em sua pessoa ou segui-lo, mas crer também em tudo aquilo que ele disse. Tudo aquilo que ele disse e afirmou é absolutamente preciso em todas as linhas. Vamos ver agora aqui em João capítulo 6, quando Jesus afirma: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus Cristo está mentindo quando ele diz isso? Quando ele afirma que ele desceu do céu? Aí eu tenho que compreender o quê? Que ele veio de um espaço sideral, atravessou um portal dimensional e ingressou nesse mundo bola? É isso? Ou tenho que crer nisto aqui? Eu desci do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Olha só, ele desceu do céu. Então existe um em cima e um embaixo, porque em uma bola, onde não existe em cima ou embaixo, a pessoa não pode descer.
nem mesmo em um elevador dimensional. Então, o cristão, ele lê isso aqui e aí ele vai entender o quê? Se a bola está na cabeça dele, as teorias relativistas, a gravidade newtoniana, essa deusa aí incompatível com a palavra. Aí ele vai pensar o quê, hein? O que será que ele pensa na cabeça dele? Desceu do céu. Aí passa batido. O texto simplesmente perde o seu vigor, porque na cabeça, na mente dele, ele está pensando outra coisa. E é assim que eles estão modificando a palavra de Deus, o significado. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Então vejam só que até mesmo aqueles fariseus, eles entendiam, eles tinham na mente deles a concepção bíblica da cosmologia. Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Outro relato de João 12, 27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. João capítulo 17 diz, e aqui mostra também como é importante esse entendimento da cosmologia bíblica em tudo aquilo que está escrito na Escritura, para a pessoa compreender que o centro do amor de Deus é o reino terrestre e o homem que ele criou. Então, compreendam aqui, quando Jesus está falando aquela oração, né? Quando Jesus está orando, essa é a chamada oração sacerdotal de Jesus, quando ele intercede pelos seus discípulos e por aqueles que nele vão crer. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Na terra. Então, aqui Jesus Cristo, veja só, o reino que ele vai vir reinar em sua segunda vinda, a terra. Eu te glorifiquei na terra, porque foi a terra, porque a palavra diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou o céu e a terra. Colocou o sol para iluminar a terra. Então nós vemos a importância do reino terrestre. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, o que existe, pessoal, a nossa existência, tá? A nossa existência, a sua existência, a minha existência não está aqui. Nós não existimos nisto aqui, tá? Nós existimos no maior objeto que Deus já criou, que é a Terra. A Terra coberta por um domo, imersa na água, existe um oceano primitivo acima de nós, e limitada. A Terra ela é muito grande, mas ela é limitada. Ela tem um limite. Tem um limite no céu e um limite na terra. Limite que separa água de água.
Estamos imersos em água, não existe espaço sideral, tire isso da sua cabeça. Isso são ideias satânicas, divorciadas das escrituras. Você pode assistir um filme de ficção científica, as pessoas indo lá no espaço, mas aquilo não é verdade, tá? Nem é uma hipótese plausível, porque você sabe que não existe. Aí eu pergunto para o terrabolista, você já foi no espaço sideral? Aí ele disse que um bocado de maçonzinho foi lá. Ah, o astronauta. O astronauta. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Essa confraria maçônica, ela é a confraria do engano. Todos os astronautas da Apolo, eles eram maçons. Ou a família da maçonaria. Todos eles se negaram a jurar na Bíblia que estiveram lá, porque eles sabiam que eles estavam atuando. Eles eram atores. Do ponto de vista humano, tá, pessoal? Aquilo que se diz, aquilo que diz respeito à retribuição kármica, que eles acreditam nisso, né, a retribuição kármica, eles têm uma desculpa muito interessante, porque desse ponto de vista eles eram meros atores. Então imagine aí você, que você é um cristão, crê nas escrituras e tem que interpretar em um filme cristão, um ateu, um zombador das escrituras. Você pode interpretar, né, naquele seu papel, um papel que você assume de ator, mas você sabe que aquilo não é verdade. E isso aconteceu com eles, tá? Eu provo aqui, ó. Precisa nem ir lá. Prova aqui. Tá? Vamos digitar aqui, ó. Está aí, ó, foto da calçada da fama de Hollywood, que mostra aí Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr. e Michael Collins, da Apollo 11. Então eles estão falando aí para o gado, tá? Falando aí para você que acredita em viagem espacial, que eles apenas eram, não apenas celebridades, tá, pessoal? Eles eram atores. Olha aqui, ó, a câmerazinha aqui, tá? Televisão. Eles eram atores, foram atores. Simplesmente isso, tá? Tá aí, ó, a calçada da fama. Grandes atores, não é? Tá aí, da Apollo 11. É muito interessante. Isso aqui, eles estão falando a verdade para o mundo. Nós somos atores. Estamos na calçada da fama de Hollywood. Tá aí, ó, na categoria de TV. É porque eles foram assistidos pelo mundo todo. Sim, tá aí na categoria TV. Certo? A TVzinha aí. Então os filhos da perversidade, os amiguinhos deles maçons, né, colocaram isso aqui justamente para que a retribuição kármica deles fosse anulada de alguma forma, porque eles estavam advogando a mentira, tá? Agora não precisa acreditar em mim, não. Use aí a sua mente, que Deus lhe deu, para poder pensar, tá? Vemos também aqui no discurso de Estevão, em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 7, que quando ele fala, e quando ele prega aquele sermão, ele está justamente na sua mente e no seu espírito, entendendo que ele mora aqui, tá? Vamos ver aqui. Ele diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Interessante isso, né? Como é que pode essa afirmação se encaixar nesse modelo da falsa religião do cientificismo? Me diga. Me diga. Estevão estava pensando nisso aqui? Quando ele estava falando essas palavras, dizendo essas palavras, mencionando o profeta? É isso?
Ele estava pensando nisso aqui. É mesmo? Ou na mente dele, ele estava pensando isso aqui, a verdadeira criação. Eu entendo que ele estava pensando nisso aqui, tá? Porque ele disse, o céu é o meu trono, confirmando o que o profeta disse. E a terra é o estrado dos meus pés. Se você aí não sabe o que é estrado, procura no dicionário, tá? Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Interessante, né? Que essa palavra aqui de Estevão, para aqueles fariseus, serve hoje para o cristão moderno. Né? Vocês são rebeldes, obstinados de coração e de ouvidos, tá? Porque vocês querem conciliar essa mentira, essa blasfêmia. Isso aqui é uma blasfêmia contra Deus. Vocês querem conciliar isso com a palavra. Inadmissível. Podem me chamar de maluco do que vocês quiserem. Tá? Mas é o que eu estou lendo na palavra. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas. E ainda crê nessa mentira dessa religião cientificista. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aí o que aconteceu com Estevão? Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. Levantou os olhos para o céu. Para o céu. Ele sabia que não estava numa bola, tá? Ele conhecia essa hierarquia. Levantou os olhos para os céus. E o que aconteceu? E viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em Atos capítulo 11, nós vimos também algo interessante. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu. Sendo baixado do céu. Não foi nenhum portal dimensional que abriu, não. Tá? Preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Então vemos aqui outra referência aos céus, algo que está acima, tá? O que existe, então, o que nós podemos constatar, é um culto ao globo. Um culto a isso aqui, tá, gente? É uma religião. E nós não podemos enfatizar o suficiente o quanto o globo faz parte desse sistema de crença, de um culto nascido das escolas de mistério, de um sistema de crença gnóstico. A maioria das pessoas pensa que o globo, essa terra bola, tá, é produto de observação científica pura e descoberta, e não é. Isso aqui é uma invenção. A grande boiada, tá, o gado que nós falamos, que nós também já fomos gado, já participamos disso. Então essa boiada não tem ideia de que não tem ideia de que o globo foi primeiramente imaginado nas mentes dos homens sem o benefício da chamada Organização Espacial NASA ou outras agências espaciais. Embora o tema dos satélites esteja em questão, devemos entender que os gnósticos anunciaram o globo muito antes dos tempos modernos. O gnosticismo, que vem do grego gnósticos, que significa ter conhecimento, e também de gnosis, que significa conhecimento,
É um nome moderno para uma variedade de ideias e sistemas religiosos antigos que remontam às antigas escolas de mistério do Egito, com influência babilônica e grega. Esses sistemas acreditavam que o mundo material é criado por uma emanação, obras de um deus inferior, conhecido como Demiurgo, aprisionando a centelha divina dentro do corpo humano. Essa centelha divina poderia ser libertada pela gnose, conhecimento espiritual adquirido por meio da experiência direta. Alguns dos ensinamentos principais incluem o seguinte: toda matéria é má, e o reino espiritual não material é que é bom. Há um Deus insondável que deu origem a muitos seres espirituais menores, cognominados eons. O Criador do universo material não é o Deus supremo, mas um espírito inferior chamado Demiurgo. O gnosticismo não lida com o pecado, mas apenas com a ignorância. Para alcançar a salvação, é necessário ter gnose, conhecimento. As ideias e sistemas gnósticos floresceram no mundo mediterrâneo no segundo século depois de Cristo, em conjunto com o platonismo médio. Pitágoras, ele era um gnóstico. Suas visões sobre conhecimento secreto são bem documentadas por muitas das sociedades secretas. Uma dessas sociedades secretas é a maçonaria. Para Albert Pike, o grande comandante da maçonaria, Pitágoras era uma figura-chave entre seus membros. Pitágoras é considerado um dos mais reverenciados dos místicos antigos e professores das escolas de mistério. Dizem que Pitágoras foi consagrado ao deus Apolo antes mesmo de seu nascimento. Pitágoras foi criado sob a tutela de professores como Tales e Anaximandro em Mileto. Mas, quando jovem, encontrou-se insatisfeito com suas formas aparentemente díspares e contraditórias de gnosticismo. Ele então partiu em busca de uma verdade universal mais sintetizada e supostamente viajou pela maioria das grandes civilizações da época e visitou os sacerdotes de várias escolas de mistério em lugares como Egito, Babilônia e Caldeia. Basicamente, ele combinou todo o conhecimento oculto que pôde reunir do mundo naquela época e eventualmente se estabeleceu em Crotona, Grécia, onde fundou sua própria escola de mistério e desenvolveu um sistema de iniciações e graus, treinando por meio do ascetismo, a maioria dos quais estava embutida em um código complexo de valores e derivações numéricas. Assim, uma grande quantidade dos conceitos encontrados na numerologia oculta e na geometria sagrada sobre a forma e o tamanho da Terra, que se filtraram ao longo dos séculos até os dias atuais, podem ser rastreados até o próprio Pitágoras.